Olá, exemplar para você, para mim, que está em Gálatas 1, do versículo 10 a seguir. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos seguidores, esse canal, que Deus te abençoe em mais um dia de vida. Ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e ao mesmo tempo procurar agradar aos outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Em 1 Coríntios 4, versículo 3 a seguir, ele diz: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, e nem tampouco a mim mesmo me julgo. Você pode ler 1 Coríntios 4, do 3 ao 6. Então, irmãos, Paulo considerava que era o seu dever falar não para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Lá em 1 Tessalonicenses 2,4, Paulo continua dizendo aos Tessalonicenses, como disse em Gálatas: mas, como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Todo pregador, irmãos, enfrenta a tentação de agradar aos homens e procurar a aprovação e a glória dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. E isso é errado, porque se ceder a essa tentação, seja o pastor, seja o evangelista, seja até um membro, se ceder a essa tentação cada vez mais, isso vai resultar em uma tolerância ao pecado e a mornidão na igreja, porque a palavra do Senhor não será pregada, será apenas lida para agradar aqueles que estão dentro da igreja. Leia Apocalipse 2:20, Apocalipse 3:15 e 16. Pregar também agradando aos homens pode significar a linguagem de bajulação, cujo emprego visa a obtenção de ofertas financeiras, de ganhos materiais, de cargos políticos ou aplausos. Só que se isso ocorrer dentro da igreja, danos irreparáveis serão causados à retidão e à integridade da igreja de Cristo. Por essa razão, meus irmãos, é essencial que todo objetivo na pregação seja sempre procurar a aprovação de Deus e não do homem, para que se evite a destruição dentro da igreja, se coloca a mornidão dentro da igreja. Você pode ler
para o seu elevo espiritual, 1 Coríntios 4, 5, Gálatas 1, 9 e 10, 2 Timóteo 4, 3, 4. Em Lucas 1, 17 diz: e irá diante dele, no Espírito Santo e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, para preparar o Senhor um povo justo e disposto. Então tem que se tomar cuidado no que se está fazendo dentro da igreja. Não tenha medo de não ter amigos, porque você prega uma verdade, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu lar. Se você lê a Bíblia, os heróis da Bíblia nunca foram feitos de rodas. O próprio Jesus tinha 12 discípulos, mas sempre orava à parte. Faça o ID do Senhor em verdade e justiça. O povo está sedento. E haverá um tempo que eles não aceitarão mais o verdadeiro Evangelho. Então, quanto mais alma você puder ganhar para Cristo, o faça. Agrade a Deus, porque a recompensa vem do alto. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, em nome de Jesus.